E a primeira coisa que eles te falam é: Oi, Bacon. Nem vou tentar pronunciar o nome deles, pra não passar vergonha. Eu tava querendo saber a pronúncia do nome, velho. Era isso até eu expulsar o cara da sala. Trambiqueiro do Rabu, mano. Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos para apresentar slides uns pros outros. Bom, seguinte, rapaziada, hoje a gente vai falar aqui de um dos jogos mais amados ali por volta de 2010. É sobre Habbo Hotel. Só por essa reação aqui já dá pra ver, né? Habbo Hotel foi um sucesso fenomenal, absurdo, estrondoso. Todo mundo jogava Habbo. E quem não jogava Habbo sabia que todos os outros estavam jogando Habbo. Como que um fenômeno tão grande como um Habbo, ele acabou sendo esquecido e se despedaçando com o tempo? Como que o Habbo Hotel, ele foi da fama ao fracasso? Por volta de 2009, 2010, você provavelmente era um jovem que tava lá mexendo na internet, mexendo no Orkut. E dentre as comunidades do Orkut, a gente sabia que só se falava de uma coisa: um tal de Habbo. Você pensa, tá, quem que é esse tal de Habbo? Você vai lá, procura e, pasmem, é só você logar, se conectar e você tem várias opções de customização e você pode criar um personagem que ele seja a sua cara. Você fica, tipo, encantado com o tanto de possibilidades que são possíveis. Vários quartos, várias pessoas dentro desses quartos pra você interagir. Você fica tipo, meu Deus do céu. Aí você vai lá, entra num quarto e a primeira coisa que eles te falam é: Oi, Bacon. Mano, calma aí, velho. O que bubas é Bacon? E é aí que você começa a descobrir. O Habbo, ele é uma comunidade tão avançada que eles já tinham criado suas próprias gírias. Isso era normal para algumas pessoas que já tinham conhecimentos de MMORPG, mas o MMORPG, ele é algo um pouco mais nichado. Não era algo tão difundido igual essa daqui. Mas como que o Habbo chegou nesse ponto de popularidade? A gente tem que voltar um pouquinho aqui na história e falar sobre quem são os criadores do Habbo. As fundações do Habbo mesmo, elas começaram em 1999, que foi um projeto criado por esses dois caras. Nem vou tentar pronunciar o nome deles pra não passar vergonha. Eu tava querendo saber a pronúncia do nome, velho. Eles criaram um jogo chamado Mobiles Disco. Era um jogo muito inspirado em Playmobil. Você podia criar seu personagem lá dentro, conversar e já podia dançar dentro dele. As fundações do Habbo mesmo foram criadas aí. E o jogo, ele começou a chamar a atenção de muita gente já na época. O jogo foi lançado na Finlândia. Basicamente a base de usuários era finlandesa. Mas do nada começaram a aparecer várias pessoas de outros países dentro do servidor. Como tem a barreira linguística, eles tiveram que fazer a localização dos servidores. Eles começaram a criar alguns servidores internacionais desse jogo para conseguir fazer com que todo mundo tivesse acesso dele. E como o jogo foi um grande sucesso, teve repercussão internacional, a galera começou a entrar mesmo, eles foram convidados por um estúdio de publicidade para fazer um outro jogo. E esse jogo se chama Lumisota. Era um jogo de guerra de neve que serviu como base para inspiração do Stormstorm que a gente tinha dentro do Habbo também. Tudo que eles aprenderam ao longo do tempo, eles acabaram levando pro Habbo no final. Só que putz, eu falei de 1999 que eles criaram o Mobiles Disc. Em 1999 eles já criaram o Lumisota. E em 2000, a empresa de publicidade que se juntou com eles pra fazer o Lumisota decidiram fazer uma proposta. Falaram, e se a gente se juntar e a gente criar uma empresa? Foi aí que eles criaram a Sulak, que foi a empresa que acabou criando o Habbo Hotel no final. Só que antes disso, em 2000, eles criaram um jogo que se chama Hotel Kultakala, que significa Hotel Peixe Dourado, que era uma clara evolução do Mobiles Disco. Nesse jogo aqui, a gente já tinha várias coisas que podia fazer no Habbo. A gente podia criar quartos privativos e tinham vários espaços públicos com uma característica arquitetônica lindíssima, que era um dos focos, criarem espaços bonitos para as pessoas interagirem. A recepção desse jogo, ela foi muito grande, foi quase instantânea, porque todo mundo que tava jogando o Mobiles Disc, todo mundo tava jogando o outro jogo também, eles acabaram migrando para esse novo jogo. Então, eles tiveram que criar outros servidores separados também para outros países. Foi no lançamento global do jogo com o servidor do Reino Unido que eles rebatizaram o jogo para Habbo Hotel. O jogo, ele foi ficando famoso muito rápido, porque toda hora entravam pessoas de diferentes países dentro dos servidores e eles sentiam as necessidades de criarem servidores para outras localidades também. Então eles foram criando servidor no Japão, servidor na Suíça, servidor na França, servidor na Itália, até que um dia, pá, chegou o servidor do Brasil em 2006, que era um servidor para falantes de língua portuguesa. Ele não era apenas o Brasil, mas
mas ele também era pra portugueses também, a gente juntava nossos amigos da Guiana brasileira também. E, rapidamente, ele foi um servidor que ganhou muita popularidade aqui no Brasil, porque as pessoas começaram a jogar muito. Em questão de 4 anos, o Rabu, ele passou de ter 4 mil usuários a 50 mil usuários ao mesmo tempo. É bastante coisa. O servidor brasileiro, pra vocês terem uma noção, ele era um dos maiores servidores do mundo. O Rabu Brasil, ele tinha 80 milhões de usuários registrados, o que era 1/3 de todos os usuários registrados no mundo. O Brasil tinha uma representatividade muito grande. Eles bateram esse recorde de 50 mil pessoas online ao mesmo tempo, que foi o recorde mundial na época, aliás. E depois, em 2011, o Rabu chegou a 69 mil pessoas conectadas. É um número absurdo quando você pensa pra um jogo online, principalmente naquela época. Você ter 69 mil pessoas online ao mesmo tempo de um único país é muita coisa. E todo o sucesso que a gente teve aqui do Rabu Hotel, né, fez o Rabu ser um dos primeiros jogos a gente ter, como eu falei, as ativações online dentro do jogo, que é uma coisa que hoje é normalizada no Fortnite, mas que naquela época parecia algo completamente estranho. Uma marca vai pagar pra aparecer num joguinho. E eu até entrei no Rabu e trouxe alguns dos emblemas que eu peguei na época. Eu peguei emblemas de traquinas, de empresa de intercâmbio, do Girafas, da BIC de Volta às Aulas, porque era muito claro qual que era o público-alvo do Rabu. Era basicamente composto por crianças e adolescentes, então faz muito sentido que essas marcas estejam divulgando o seu produto dentro desse jogo. Antes de dar continuidade a essa história, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês mais gostavam de fazer no Rabu? Dança das cadeiras, com toda certeza. Nossa, era literalmente isso, porque era um jogo, tipo, muito básico, assim, que você só podia, tipo, colocar móvel e andar, mas mesmo assim, a galera conseguia criar jogos dentro do sistema, tipo, muito simples do Rabu. Então, Dança das Cadeiras era um cara muito legal. Tinha o Fuja do Jason, que tinha, tipo, uns labirintos ali que você passava e tinha um cara de Jason, tipo, indo atrás de você. Pega futebol, mano. Conseguiram, tipo, colocar futebol no Rabu. Mano, dava pra fazer muita coisa legal, mano. Dessa questão dos minigames lá dentro, eu sempre jogava com um amigo. Então, a gente conseguiu por alguns meios, assim, depois de muito tempo jogando, tem alguns mobs, né? Então, a gente criava, sei lá, tipo, Dança das Cadeiras que pagava alguma coisa. E aí, ele sempre favorecia ele ganhava e falava, ó, você quer pagar ou você quer ser quicado? O cara fala, não, eu pago. Aí ele ganhava o coin dele, colocava outro mob fingindo que meu amigo tinha pago. E era isso até eu expulsar o cara da sala, então... Os trambiqueiros do Rabu, mano. O que eu não gostava é que eu era pobre, né? Eu nunca tive moeda no Rabu, então eu me sentia bastante pobre. Então o videogame, nesse caso, ele não fazia eu viver minhas fantasias de ter dinheiro. Eu era pobre na vida real e pobre no jogo também. Mas essa parte de jogar os minigames feitos pela comunidade eram muito legais, mano, de verdade. Eu acho que foi o primeiro recorte de classe, né? Porque tinha os HCs que te colocavam no seu lugar, e aí você, tipo, ou você esperava, sei lá, o fim do mês, a sua mãe não ter usado crédito pra você colocar os Rabu Coins, ou então, pô, você assumiu o seu lugar ali sem ser HC, né? Você era noob. E pior que as roupinhas, a customização dos HC, eles fizeram pra, tipo, você se sentir um merda de não ser. Mano, a cor preta, você não podia usar, tipo, preto, full preto, se você não... Era um preto desbotado. Então, com uma popularidade absurda dessas, né, nada poderia dar errado pro Rabu, não é verdade? Bom, não. O Rabu acabou tendo 2 probleminhas um pouco sérios, né? O primeiro era que a comunidade do jogo, ela era feita basicamente por adolescentes e crianças, o que levou a muitos casos de dentro do jogo. Rapaziada, era óbvio que eu ia ter que pesar o clima, né? Porque não dá pra tudo ser feliz nessa vida. Primeiro eu vou falar de um caso que aconteceu internacionalmente. O Channel 4 do Reino Unido trouxe uma reportagem enorme falando sobre falhas gravíssimas na moderação do jogo, que usavam o jogo livremente pra sediar sem nenhuma e qualquer punição, mesmo você denunciando, que fez basicamente o jogo perder todos os patrocinadores que tinha. E em um ato de desespero, o chat do jogo foi completamente removido. Por dias, meses, ficou um tempão sem o chat do jogo, até que eles conseguissem refazer todo o sistema de segurança dentro do Rabu. E com a repercussão da matéria lá fora, não demorou muito para que isso chegasse no Brasil também. Um pouco mais tarde, em 2012, o Ministério Público
Público de São Paulo abriu uma investigação contra a Sulac do Brasil e que entre elas estavam alguns questionamentos sobre algumas coisas que eles faziam. Primeiro, que o Habbo, na Finlândia, como todo mundo sabia que era um jogo feito para crianças e adolescentes, eles fechavam o servidor de meia-noite às 7 horas da manhã. Assim, não tinha como uma criança entrar escondido sem algum acompanhamento, né? E no Brasil, o servidor ficava aberto 24 horas, tipo, então trouxe alguns questionamentos. Tá no Brasil, assim, só porque a gente é um país que vocês consideram terceiro mundo, então ele trouxe basicamente várias perguntas sobre isso, né? Outro ponto também que ele trouxe, eles só fizeram alguma coisa, eles só desligaram o servidor depois que eles perderam todos os patrocinadores e também depois que eles perderam um patrocinador específico que tinha 13% das ações da empresa. Então eles deixaram pra, no momento que eles sentiram no bolso, fazer alguma coisa. E o outro, que assim, eu achei absurdo. Todo mundo que jogou Habbo sabia que tinha isso dentro do jogo, né? Sabia que tinha algumas coisas que crianças não deviam fazer dentro do jogo, né? Mas essa daqui, ela tinha um incentivo, tinha um evento de Dia dos Namorados e que o jogo, ele induzia pessoas a entrarem num quarto, ficarem sozinhas, fechava uma casinha e ficava tudo tremendo e você tinha que executar uma tarefa que era você gritar "Oh yes", que aí você ganhava um emblema. Ah, qual é? Que isso, mano? Pessoal, um ponto importante que é ser considerado é que desde o dia da gravação e antes mesmo de fazer a apresentação, eu continuei pesquisando para encontrar mesmo se essas informações elas são verídicas ou se elas não eram de algum servidor pirata do Habbo. Eu não encontrei alguma coisa que indicasse que isso daqui realmente fosse do servidor original e também não encontrei indicativos de que isso seria de um servidor pirata também, então isso daqui tá meio que num limbo. Não tem nenhum vídeo no YouTube que confirme essas tarefas também, além desse que tá anexado na denúncia. Então, para todos os casos, fica aqui registrado que esse vídeo ele foi anexado oficialmente na denúncia ao Ministério Público. Só esse adendo mesmo, então, de volta ao vídeo. Eu lembro que tinha uma parada quando você tava com essa namoradinha do Habbo, que era tipo, deitava os dois na cama, e aí você fazia os asteriscos e as ações que você tava fazendo ali. E aí, se você queria mais imersão ainda, você podia, tipo, ficar rotacionando o mob, né, durante o ato, e aí você simulava ali e tal. Mas era coisa, tipo, que a gente fazia o jogador, né? Tipo, agora o jogo incentivar um bagulho desse eu não tinha visto, mano. Aí eu acho loucura. Não, o jogo... Porque assim, a gente espera que quando o adolescente se junta, vai rolar esse tipo de coisa, né? Mas, pô, o jogo olhar e falar, não, vamos dar o que eles querem, vamos oficializar o canto da pedofilia. Foi isso. Eu fico imaginando um monte de adulto pensando nisso. Não, como é que a gente pode fazer adolescentes, tipo, fazer essa coisa? Caralho, o que passa? Felca, você ia ter gostado muito dos anos 2000. Eu ia falar isso agora, Arthur. Cadê o Felca, velho? Onde tava o Felca em 2012? Mano, que maluquice, velho. Pô, eu tô um pouco triste. É o que acontece no Roblox hoje em dia. Tipo, é o mesmo problema. É uma plataforma online onde você tem um monte de criança e adolescente. E aí é aquele bagulho que, tipo, não tem mais espaços seguros pras crianças na internet. E, tipo, isso é um problema desde sempre, basicamente. Mas assim, lá em casa, o meu computador ficava na sala e eu só acessava a internet com senha que o meu pai colocava. Então, tipo, tem o lado dos pais também. Mano, o que seus filhos estavam vendo na internet? Ainda mais naquela época. Meu computador ficava na sala também, o que, né, me limitou de entrar em lugares horríveis na internet. E o Habbo me limitava a ser o mais safe for work possível também. Muito obrigado, pais. São coisas que precisam de um olhar externo pra gente ver o problema. Porque a gente, como criança, se a gente vê uma ativação dessa, tipo assim, pô, preciso muito conseguir um achievement. Vou fazer, tá ligado? Tipo, jamais que a gente vai ler isso, vai ver uma coisa tremenda e vai falar, pô, isso aqui é errado, tá ligado? Então, tipo, são coisas que os caras no poder, assim, eles, sei lá, tipo... É tudo criança mesmo, então vamos deixar essa galera fazer o que quer, assim, sabe? É meio... Tem esse lance dos pais, que o Nita falou que é 100% verdade, mas também tem o lance dos próprios gerentes do jogo entender que tem coisas que não abre espaço, assim, né? Felizmente, hoje a gente tem iniciativas do ECA, né, que buscam alterar a criança poder acessar a internet sem supervisão. E mais do que isso, né, principalmente que as empresas que cuidam desses jogos, elas sejam responsabilizadas e que elas tenham que fazer todo esse monitoramento, porque a gente sabe
sabe, muita criança, ela tem um bom direcionamento dos pais, eles estão ali em cima, vendo o que a criança tá acessando na internet, o que ela tá vendo, mas tem muito pai que não liga. E a gente não pode simplesmente ignorar essas crianças e deixar que elas façam qualquer coisa lá e que elas acabam caindo nas mãos de pessoas que, tipo assim, vão acabar assediando elas e pedindo fotos e falando, não, me encontra aqui por fora, tipo, então os jogos, eles têm que ser responsabilizados por isso. Se eles deixam que pedófilos acessem o jogo e entrem em contato com as crianças e consigam outras coisas, eles têm que ser responsabilizados por isso com certeza, né? Mas é isso então, cara, a gente sabe que tem pessoas mal intencionadas dentro de ambientes que eles deveriam ser seguros, que eles deviam ser para crianças se divertirem, para elas estarem lá, se conectarem com outras crianças, socializarem, mas que, bom, sem supervisão, isso acaba indo em vão. Eu sinto que não é só o Rabu, eu sinto que todos esses jogos que tinham essa grande interação entre as pessoas, todos esses eventos assim, eles sempre deixavam meio que a desejar nesse ponto, porque eu lembro do Transformice, quando tipo, também era muito pra criança, assim, sabe? E eles começaram a colocar coisas, você ter no seu nome quem que você é o ratinho casado, quem que você namora, são várias mecânicas pequenas assim, que vão transformando umas coisas que se pá que as crianças nem tem que pensar nisso. Ah, beleza, tipo, você tem o seu namoradinho, ok. Agora, tipo, o jogo ir colocando funções pra, tipo, aumentar a idade dessa criança sem que ela esteja de fato preparado pra isso, sabe? Ela tá lá pra jogar um jogo, pegar o queijo, entrar na toca. Eu gostava muito desses jogos tipo Rabu, porque eu sempre gostei muito de The Sims, de simulação e tal, e aí The Sims você joga sozinho, né, e aí eu achava muito legal esses de simulação. Eu ia no Baixa Aqui, eu ia atrás de todos, assim, que eram parecidos com The Sims, Rabu e tal. Então, mano, eu joguei muito, joguei Clube Koei, joguei MVU, joguei Small World. Second Life era um que eu tinha muita vontade de jogar, mas esses meus pais, eles não deixaram jogar. Eles falaram, não, esse aqui é meio, parece meio mais adulto e tal, esse aqui você não vai jogar não. Eu falei, então de novo pais ajudando na moderação ali, né? Mas eu achava muito legal. Eu sempre gostei muito desse conceito de... Mano, a PlayStation Home do Play 3 também, que Nossa, você tipo, podia explorar e conversar com as pessoas. Era muito legal. E foi, eu acho que um dos pontos que eu mais desenvolvi meu inglês, porque tinha muitos desses jogos que não tinha servidor brasileiro, e aí eu jogava no gringo mesmo. E MVU, tipo, eu fiz muito amigo da internet, tipo, gringo. E agora parando pra pensar, tipo, pô, eu tinha 13 anos e tava falando com um gringo na internet num jogo online, né? Meio, assim, eu não passei nada traumático, mas assim, eu tava num lugar meio perigoso ali, tá ligado? Mas eu sempre gostei muito desses jogos. Então, o Rabu, ele foi o primeiro mais popular, mas ele me apresentou pra vários outros desses. E eu acho que é um gênero que, assim, hoje o mais próximo disso tem o VR Chat, que é um que também eu acho absurdo quando eu tô numa sala aí, tipo, eu ouço voz de criança e falo, mano, o que essa criança tá fazendo aqui, velho? Meu Deus do céu. Mas é isso, eu acho que cada vez mais essa questão da moderação é muito importante mesmo. Tem gente que é contra, né, que fala assim, tá contra a liberdade de expressão e tal, mas assim, a gente tem que proteger as crianças. O que é mais importante, né? O que é mais importante? Eu ter que fazer um face scan aqui pra entrar num site ou a criança sofrer tá ligado? Eu prefiro fazer um face scan. Não é de hoje que, tipo, os problemas que afligem o Roblox ou qualquer um desses jogos a gente tá vendo mais de perto agora porque a gente é adulto e a gente tá tipo, nossa, gente, alguém tem que fazer alguma coisa, isso não pode acontecer. Na nossa época, nem chegava na gente, a gente nem sabia que isso acontecia, o jogo só parava de funcionar e a gente, tipo, que pena, né? Vamos pra outro jogo. E aí agora é que a gente tá vendo isso, eu acho que, tipo, as pessoas estão falando mais. E mesmo, tipo, dentre todas as problemáticas que envolvem o vídeo que o Felca fez, né? Tem que ter regulamentação no Roblox. O Roblox é uma empresa que tem que começar a agir pelo certo, né? E não deixar que as crianças trabalhem horas semanais aí. A criança que pagou o tratamento de câncer do pai trabalhando no Roblox, pra mim, gente, distopia total, pelo amor de Deus. Crianças não tem que trabalhar. Aqui no Brasil teve o problema do chat, né? Que rendeu, acho, umas placas de manifestação aí pro Felca. Parabéns aí aos envolvidos. Felca pior que Hitler. Felca pior que Hitler. Queremos injustiça. Beleza, começou alguma coisa, mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo e tipo, beleza, a gente parou de falar nisso agora, deve ter voltado ao normal, daqui a pouco aparece mais algum escândalo, e aí quando aparecer um outro escândalo, eles também fazem uma média, fazem um negócio temporário e depois volta ao normal. Quando na verdade, tipo, pra essas empresas funcionarem aqui dentro do nosso país, elas têm que, mano, funcionar dentro da nossa regulamentação. Isso não acontece, né? É várzea, é maluquice. Uma pena que o Rabu foi celeiro de crimes hediondos, né? Mas infelizmente é uma luta que a gente vai lutar pra sempre, eu imagino. Fechou? Pesei o clima, foi isso?